Quando a gente fala em Hokage, muita gente imagina apenas o ninja mais forte da vila tomando todas as decisões sozinho. Mas a verdade é que nenhum Hokage governa a sua vila sem conselheiros. Desde a era dos reinos combatentes até Boruto de Blue Vortex, sempre existiram figuras nos bastidores orientando e influenciando os seus líderes, seja de forma bondosa ou de forma manipuladora. Então, falando do conselheiro de cada Hokage, já vamos começar com o primeiro Hokage, Hashirama Senju. O conselheiro do Hashirama certamente é seu irmão, Tobirama Senju. Antes mesmo da fundação de Konoha, Tobirama já era o braço direito de Hashirama desde quando eles eram muito jovens. Durante a era dos estados combatentes, enquanto Hashirama era o idealista e acreditava na paz entre os clãs, Tobirama já era estrategista e realista, sempre analisando riscos e consequências. Após a fundação da Vila da Folha, essa diferença de visão ficou ainda mais clara. Hashirama chegou a cogitar entregar o cargo de Hokage para Madara, acreditando que isso manteria a paz entre os Senjus e os Uchiha. Porém, Tobirama interviu, sugerindo assim uma eleição democrática onde ali o nomeado a Hokage seria Hashirama, o que foi muito bem para a Vila da Folha, até porque é certo que se Madara tivesse se tornado Hokage, Konoha poderia ter seguido um caminho extremamente autoritário. Após a fundação, pouco antes da primeira grande guerra ninja, Tobirama ainda aparece como um grande conselheiro para Hashirama, quando junto ao seu irmão trabalham ali na primeira reunião das 5 grandes nações, onde ali Hashirama distribui as bijus, mantendo uma paz temporária, enquanto Tobirama o auxiliava ali na questão de negociação. Vale destacar que enquanto esteve em paz com o Senju, Madara também exerceu grande influência, chegando até mesmo a agir como uma espécie de Hokage das sombras para Hashirama, negociando com outras vilas em nome de Konoha, como vimos quando ele negociou contra a Vila da Pedra. Mesmo assim, o conselheiro mais fiel e constante de Hashirama foi Tobirama. Segundo Hokage, Tobirama Senju. Bom, pode-se dizer que Tobirama não teve um conselheiro direto. O mandato do Tobirama não é muito explorado, mas mesmo assim, seu impacto foi gigantesco e ele teve alguns ninjas ali de alto escalão ao seu lado. Diferente do Hashirama, Tobirama não tinha um único conselheiro central, mas sim um grupo seleto de ninjas de altíssima confiança que formavam o famoso time Tobirama, sendo eles o Hiruzen Sarutobi, o Danzo Shimura, o Homura, a Karura, o Kagami Uchiha e também o Torifo Akimichi, onde esses ninjas não eram apenas subordinados, mas sim os futuros pilares políticos de Konoha. Todos, com exceção daqueles que morreram, alcançaram ao longo dos tempos grandes patentes dentro da Vila da Folha e moldaram o futuro da vila por décadas, onde Tobirama governava ouvindo todo o seu time, mas sempre foi um Hokage extremamente centralizador, tomando decisões duras quando necessário. Saru, Sato shitai Kisama o shinjiru mono tachi o mamore. Asu kara wa Kisama ga Hokage da. Saru. Terceiro Hokage, Hiruzen Sarutobi. Hiruzen foi um Hokage de vários conselheiros, até porque, assumindo ali no dia da morte do Tobirama, automaticamente os sobreviventes do time Tobirama passaram a ocupar posições chaves, sendo assim, com o tempo, Hamura e Kuraro se tornaram conselheiros permanentes. Kagami Uchiha e Torifo Akimichi muito provavelmente já haviam morrido ali na época de Naruto clássico, quando Hiruzen volta de sua aposentadoria, mas vale citar que Torifo Akimichi ainda é visto mais uma vez junto com Hiruzen e sua equipe no dia do ataque da Raposa de 9 Caudas. Agora, Danzo Shimura, esse sim era um Hokage das sombras e sempre teve grande influência para com Hiruzen. Danzo se torna o conselheiro mais influente de todos, mesmo que esse conselho ainda fosse composto por Hamura e Karura, onde Danzo, além de um Hokage das sombras que tinha total aval dentro da Vila da Folha, também chegou até mesmo a criar a sua própria Anbu, a Raiz, onde ali ele tomava decisões secretas, conduzia experimentos ilegais e cometia diversas atrocidades. Tudo isso com Hiruzen fazendo vista grossa, sem tirar que ele também teve total influência em algumas decisões do próprio Hiruzen,
mostrando assim que em vários momentos Danzo não foi só um conselheiro, mas tinha mais influência do que o próprio Hokage Hiruzen Sarutobi. 女が弟子とはそれほどまで可愛いものか。わしも協力は惜しまぬ。すまぬな。手間をかける。 Quarto Hokage, Minato Namikaze. Bom, desde a morte do Tobirama até os dias de hoje, o conselho fixo da Vila da Folha sempre foi composto pelos ninjas que estavam no pelotão do Tobirama e se mantiveram vivos. Sendo assim, esses eram os oficiais conselheiros. Porém, no caso do Minato Namikaze, além de ter esses conselheiros, também tinha uma grande confiança em dois ninjas específicos. Como, por exemplo, o Kakashi Hatake, que sendo seu aluno mais confiável, ele foi enviado para Anbu a mando do próprio Minato e desde lá sempre teve algumas missões ordenadas pelo Hokage, como, por exemplo, a importante missão de cuidar da Kushina Uzumaki e fazer a segurança dela enquanto ela estava grávida. Mas, tirando esse conselho de Konoha e o seu aluno Kakashi, certamente o principal conselheiro do Minato era o Hiruzen Sarutobi, que nomeou o próprio Minato como Hokage e atuava como uma espécie de mentor político para o jovem, onde Minato governava ouvindo ali os mais velhos e tomava decisões rápidas e diretas, sempre priorizando ali a salvação da Vila da Folha, juntamente, é claro, com o apoio de Hiruzen. お前は火の意志を継ぐものと思っておる。受けてくれるな。お答えできるように覚悟はできています。お前ならやってくれるじゃろ。 Quinta Hokage, Tsunade Senju. Principal conselheiro, Jiraiya. Quando Tsunade assume o cargo de Hokage, o conselho antigo da Vila da Folha, composto por Homura e Kuraro, ainda tem total influência na Vila da Folha, sem tirar que Danzo, que passa a aparecer na história ali no mandato da Tsunade, também tem total influência e muito poder político. Mas, diferente do Hiruzen, Tsunade não se submete facilmente à pressão política, entrando em vários confrontos diretos contra os conselheiros em algumas ocasiões. Ainda assim, ela se cercou de conselheiros de extrema confiança escalados por ela mesma, como por exemplo o próprio Shikamaru Nara, que se tornou o cérebro estratégico no anime, especificamente durante a Quarta Grande Guerra Ninja, participando diretamente das decisões militares e posteriormente passaria a ter algum poder nas decisões políticas. Kakashi Hatake era outro ninja de extrema confiança da Tsunade e o Jonin em campo mais confiável, sendo basicamente uma das principais armas da Tsunade no campo de batalhas. Tanto que quando Kakashi é dado como morto durante a invasão de Pain, essa é uma das perdas que mais abalam a Tsunade Senju. Mas acima de todos esses ninjas e até o conselho oficial, o principal conselheiro da Tsunade Senju certamente foi o Jiraiya. Pois, sendo Jiraiya a primeira opção para o quinto Hokage dentro do conselho da Vila da Folha, foi Jiraiya que convidou e convenceu a Tsunade junto com Naruto a assumir o posto de quinta Hokage. Sem tirar que mesmo sem um cargo oficial, Jiraiya era o conselheiro mais influente da Tsunade e tinha total poder ali nas ações da Vila da Folha. Tanto que foi com o aval dela que ele partiu para investigar a Akatsuki e também o País da Chuva, sendo essa uma das missões mais difíceis que o ninja já se colocou à disposição para executar e também a missão que revelou a maior ameaça que Konoha já enfrentaria até aquele momento. Por que estava me procurando? Em sua sabedoria, a aldeia tomou a decisão de nomeá-la como o quinto Hokage. Sexto Hokage, Kakashi Hatake. Governando a vila em tempos de paz, o mandato do Kakashi acontece após a Quarta Grande Guerra Ninja, em um período de reconstrução. E olha, ele faz um ótimo trabalho e monta ali uma equipe até que boa ao seu lado. Até porque, embora não tenha sido mostrado muito como que foi o seu mandato, ainda assim, Kakashi governou com forte apoio da Tsunade e também do conselho antigo da Vila da Folha, que ainda se permanecia, porém dessa vez sem Danzo. Além disso, Shikamaru Nara começou a se destacar como estrategista político nessa época de mandato do Kakashi, participando cada vez mais de decisões de alto nível e sendo visto cada vez mais do lado do Hatake. Sem tirar que nessa época Naruto estava estudando para ser nomeado como o próximo Hokage. Então, o mandato do Kakashi foi silencioso, mas foi fundamental para preparar o caminho da próxima geração. Sétimo Hokage, Naruto Uzumaki. Naruto Uzumaki sempre foi um grande símbolo de força e da vontade do fogo ali pra Vila da Folha. E sendo um ninja que mais ouviu seus conselheiros e que mais teve conselheiros de alto nível, embora o conselho antigo da Vila da Folha ainda estivesse operante com o Homura e a Kuraro,
que mesmo bem velhos ainda estavam enchendo o saco no alto escalão da Vila da Folha, Naruto também poderia contar com 2 antigos Hokages que em momentos difíceis auxiliavam ele, pelo menos no campo das ideias e no campo das decisões, como por exemplo o Kakashi Hatake, que foi o ninja que deu o manto pro Naruto e ainda o auxiliava, nem que fosse brevemente, e também a Tsunade, que ainda está viva em Boruto e já foi vista auxiliando o alto escalão em algumas decisões. Mas quem realmente organizava, planejava e antecipava crises ao lado do Naruto era o seu melhor amigo Shikamaru Nara, onde Shikamaru ocupa oficialmente o cargo de assistente direto do Hokage, mas na prática ele é muito mais do que isso, até porque ele já foi visto analisando cenários de guerra, antecipando movimentações de outras vilas, avaliando riscos diplomáticos e também calculando consequências antes mesmo do Naruto precisar agir. Enquanto Naruto decidia com o coração muitas coisas, era Shikamaru que garantia que essas decisões não colocassem Konoha em risco político ou estratégico. E durante Boruto Next Generation, é possível ver diversas situações onde Naruto confiava completamente no julgamento do Shikamaru, mesmo quando isso significava ir contra as suas próprias intenções. Sendo assim, Shikamaru é certamente um dos melhores conselheiros que Konoha já teve. おう。何がってボルトたちだよ。2時も通ったぞ。そうか。ちなみに言っとくと鹿大たちも通ったよ。息子同士の対決も見られるかもな。 Oitavo Hokage, Shikamaru Nara. Após Naruto, infelizmente, ser mandado para outra dimensão pelo Kawaki e ser dado como morto para a Vila da Folha, eles tiveram que eleger um novo Hokage. E esse novo Hokage foi o Shikamaru Nara. Então agora, como líder da Vila da Folha, pasmem galera, mas o conselho de Konoha ainda é o mesmo conselho desde a época do Hiruzen, até porque a Kuraro e o Homura ainda estão vivos e ainda estão dando pitaco nas decisões da Vila da Folha de forma extremamente conservadora, onde Shikamaru tem que responder para eles algumas questões e até para o senhor feudal. Porém, atualmente em Boruto de Blue Vortex, com Konoha variavelmente sendo atacada e os Shinjus como os maiores adversários, junto com Boruto, Shikamaru tenta fazer alguma coisa para proteger a Vila da Folha. E embora Boruto seja o mais forte e o maior segurança para a Vila da Folha, no alto escalão das suas ações, quem tem total influência de aconselhá-lo atualmente, nesse exato momento, é o Kashin Koji, que graças à sua capacidade de observar diferentes futuros possíveis e tá auxiliando o Boruto para arrumar a bagunça que tá o universo de Boruto de Blue Vortex, Kashin Koji está em contato direto com Shikamaru e passa a orientar decisões extremamente delicadas, chegando a sugerir caminhos moralmente questionáveis nessa posição e levantando suspeita de todos que estão ao seu lado. Sendo assim, mesmo que ainda exista um conselho antigo na Vila da Folha, Shikamaru, Kashin Koji e Boruto vêm tomando várias atitudes de forma furtiva a fim de proteger a Vila da Folha. E eu gostaria de saber, pra você, quem foi o melhor conselheiro que Konoha já teve? Pra mim, foi o Shikamaru. Eu quero saber a sua opinião, então deixa nos comentários. Não se esqueça, é claro, de deixar o seu like se você gostou desse vídeo e conferir mais alguns desses conteúdos. Nós temos conteúdos como o guarda-costas de cada Hokage, o guarda-costas de cada Kage, o Jonin mais poderoso de cada vila e muito mais. Então, fica ligado no Radar Anime que sempre tem conteúdo. Por aqui eu vou indo nessa, espero que tenha gostado. Não se esqueça de deixar o like nem se inscrever. Até a próxima e fui!